Gente, um dos pontos que está chamando muita atenção nessa eleição é o lançamento de uma série de programas depois ali do primeiro turno e também, lembrando que na prévia já teve o Auxílio Brasil, um monte de coisa, né? E aí ele está aqui, o maravilhoso. Ontem o Naquinha foi cuidar dos seus próprios programas, eu fiquei como abandonada e hoje eu resolvi o quê? Dar trabalho extra para ele. Eu falei, vai fazer arte, vamos trazer tudo. E ele trouxe. Na Kagawa, né? Acabei de ver o Ricardo Noblat nas redes sociais falando, gente, essa eleição ela está sendo comprada. É uma fala aí que tem aí ressoado, porque é muita grana mesmo que está sendo irrigada e injetada durante o período eleitoral. Conta pra gente. Muito, Dani. Boa tarde. A gente tem desde o primeiro turno uma série de medidas anunciadas pelo governo federal que tentam ampliar a agenda de boas notícias que começou antes do primeiro turno. Vamos lembrar, teve a PEC eleitoral, 40 bilhões de reais em gastos extras do governo. Mas o fato é que desde o primeiro turno, poucas horas depois, uma série de novas medidas têm sido anunciadas. A gente separou 7 dessas medidas. A começar pela segunda-feira, dia 3 de outubro, menos de 24 horas depois de fechadas as urnas, teve antecipação do Auxílio Brasil e do Vale Gás em uma semana. Dessa forma, com essa medida, todo mundo, as 20 milhões e meio de famílias que receberam em setembro, vão receber em outubro até o dia do segundo turno. Se não fosse isso, uma parte desse pessoal receberia depois do segundo turno. Então veja que quando antecipa, você bota dentro, a pessoa tem mais um mês de bolso cheio para decidir o que ela vai fazer na eleição. 2 dias depois, o Ministério da Cidadania anunciou a inclusão de mais 500 mil de CPFs de famílias no Auxílio Brasil. Tem uma baita fila, as prefeituras têm registrado muito interesse e aí o Ministério da Cidadania, então, ampliou o programa para 21 milhões e 100 mil brasileiros. Um dia depois, a Caixa anuncia um grande programa de refinanciamento de dívidas com desconto de até 90%. Isso é importante porque quem tem dívida com a Caixa ou qualquer outro banco... Quem tem dívida, 80% do Brasil... Bom, isso sim, e está inadimplente, você não consegue tomar novos créditos. Então, quando um banco oferece a possibilidade de você limpar o nome, você pode tomar novos créditos. Aí, um dia depois, teve a antecipação do auxílio para taxistas e caminhoneiros. Aqui são 670 mil pessoas que foram beneficiadas, novamente, com antecipação de pagamento. Depois, dia 11, Caixa começa a emprestar dinheiro com a garantia do Auxílio Brasil. Essa é a medida mais polêmica adotada até agora. Foram quase 2 bilhões de reais em apenas 3 dias de operação, 3 dias de operação, 1 bilhão e 800 milhões de reais, 700 mil pessoas tomaram esse crédito. Aí depois tivemos a prorrogação do prazo para atualização do cadastro único. Isso estava dando muita confusão na periferia do Brasil, das cidades brasileiras. As pessoas não estavam conseguindo se recadastrar e se não faz o recadastramento, perde o acesso, por exemplo, ao Auxílio Brasil. E para terminar, ontem, o Conselho Curador do FGTS anunciou este curioso crédito com a antecipação do FGTS Futuro. Isso é o que eu achei, assim, eu acho que vale a pena explicar. Que assim, você, na verdade, você está pensando, se você tivesse dinheiro lá na frente, você está podendo usar ele agora para comprar apartamento? Explica para quem está em casa. O FGTS é um fundo que você vai acumulando recursos, é uma poupança que você faz, é obrigatória, mas você vai acumulando conforme o seu trabalho. Se você tem carteira assinada. Exatamente, só para quem tem carteira assinada. Então, já é um grupo privilegiado, vamos dizer assim, no mercado de trabalho. O que o governo anunciou, o Conselho Curador anunciou, aprovou, foi a possibilidade de você tomar crédito hoje para comprar imóvel. E aí você vai contando com esse dinheiro que vai ser depositado lá na frente, se você tiver emprego, então você vai usar esse dinheiro lá no futuro para pagar essa dívida. É uma espécie de consignado, só que consignado normalmente é com salário ou benefício do INSS. Neste caso, o governo está sendo criativo ao usar aqui com o fundo de garantia e aqui com o Auxílio Brasil. São duas rendas que não são salários tradicionais. Então, é um consignado um pouco diferente. E para ficar claro, né? Se você opta por essa modalidade de crédito e é demitido, você não pode mexer no seu FGTS. Perfeito, exatamente. E aí, aqui, vale observar que o crédito consignado com o Auxílio Brasil, ele é muito controverso, porque se as famílias que estão em situação de pobreza, que recebem Auxílio Brasil,
precisam de crédito, isso pode ser um indicativo, forte indicativo, de que os R$600 não são suficientes para comprar os alimentos básicos para terminar o mês. Então, a solução que muitos economistas dizem seria aumentar o valor do auxílio e não oferecer crédito, porque no final das contas, essas famílias vão pagar um baita juro muito maior do que qualquer outra operação de consignado. 10 segundos, Bolsa e Dólar. Vamos lá, hoje o mercado financeiro ficou de olho na Rússia por causa dessa treta lá da Rússia com os países. O petróleo subiu 2,60, as ações da Petrobras subiram quase 4%. Bad news para Paulo Guedes. Absolutamente. Good news para Petrobras e acionistas, governo inclusive. O que aconteceu com a Netflix? Netflix subiu 3% porque pela primeira vez, desde o ano passado, anunciaram novos clientes. A ação subiu 3% nos Estados Unidos. Na próxima tela a gente tem o fechamento do dólar e da Bolsa. O dólar subiu um pouquinho por causa do cenário externo e a Bolsa, por causa da Petrobras, subiu 0,5%. Beijo. Beijo, querido. Obrigado.